Olá e bem-vindos ao terceiro encontro sobre a história da música. No final do último encontro, falamos de Mozart. Além de toda a genialidade que evidentemente transpira em cada de suas obras, Mozart tem também uma outra grande virtude. É um precedente único na história da música. Mozart é o primeiro compositor que conseguiu se soltar daquela ligação quase que automática com alguma corte ou alguma igreja. Sim, porque até então todos, absolutamente todos os compositores, costumavam trabalhar ou numa corte ou numa igreja. O próprio Mozart, como o pai Leopold, começou a trabalhar pelo arcebispo Colloredo, em Salzburg. Aliás, foi o pai que conseguiu uma vaga para ele. Mas Mozart era incapaz de aceitar as regras e as imposições que uma corte, obviamente, tinha para seus funcionários. Assim que depois de várias brigas, mais ou menos violentas, decidiu tentar a sorte por sua conta em Viena. Primeiro caso na história da música de um artista que se torna independente. Se Mozart foi o primeiro a buscar e conseguir essa independência, Beethoven seguiu essa linha, e nesse caso desde o começo. Tanto que o crítico musical alemão Paul Becker observou: o resumo de sua obra é a liberdade política, a liberdade artística do indivíduo, sua liberdade de escolha, de credo e a liberdade individual em todos os aspectos da vida. Se Beethoven nasceu no apogeu do classicismo musical, cujos representantes, como vimos, foram Haydn e Mozart, durante sua vida entrou em contato com os ideais da Revolução Francesa, com o Iluminismo e com o movimento literário romântico Sturm und Drang, tempestade e ímpeto. Outros representantes desse movimento foram um de seus melhores amigos, Friedrich Schiller, Goethe. Esses dois foram dois entre os mais proeminentes representantes desse movimento. Esse movimento, Sturm und Drang, teria enorme influência em todos os setores culturais da Alemanha. Costuma-se dividir a produção musical de Beethoven em três períodos. O primeiro, certamente ainda ligado às regras e às linguagens do classicismo. O segundo, em que percebe-se claramente uma busca para um caminho diferente. E o terceiro, em que já as obras saíram de qualquer contexto espaço-temporal, ganhando uma dimensão totalmente própria. Nas obras desse terceiro período, consideradas quase seu testamento espiritual, não estamos já nem no classicismo, nem no romantismo, estamos além de qualquer classificação. Vou mostrar para vocês alguns exemplos de composições para cada um dos três períodos. Para o primeiro período, escolhi a sonata opus 23, Primavera, chamada de Primavera. Para o segundo, a romance número 1. E para o terceiro, dois exemplos: o tempestuoso início do quarteto opus 95 e o início do quarteto opus 127.
Esses foram alguns exemplos de temas beethovenianos dos 3 períodos de sua vida. A partir daí, a partir de Beethoven, nada será igual. A influência de Beethoven em todos que seguiram é total, absolutamente total. Não só musicalmente falando, mas nunca antes, por exemplo, o compositor teve a coragem de falar através da música de sociedade, de política, e de uma forma tão contundente. O hino da liberdade que o Fidelio, sua única ópera, representa, por exemplo. O rasgo cheio de raiva da dedicatória a Napoleão Bonaparte, na partitura da Sinfonia número 3, heroica, uma vez que ele soube que Napoleão tinha se proclamado imperador. O grito veemente de união de todos os povos em sua 9ª Sinfonia, aquele famoso abracem-se multidões. Todas essas são faces do mesmo gênio, que mudará para sempre a história da música. Depois de Beethoven, então, na Alemanha, o romantismo decola com Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms e outros. Na Itália, com Paganini, Rossini e os grandes operistas, até Verdi e Puccini. Na França, com Berlioz, Saint-Saëns, Fauré. Na Rússia, com Borodin, Tchaikovsky. Em outras nações, com Chopin, com Smetana, com Grieg. Vamos fazer um pequeno resumo de cada uma das figuras mais importantes. Schubert, por exemplo, foi um compositor bem atípico, homem simples. Suas composições extraordinárias foram apreciadas muito pouco durante sua vida, lidando constantemente com fracassos, com problemas financeiros. Schubert tinha só um pequeno grupo de amigos fiéis que admiravam sua arte. Assim, só depois de sua morte, as obras começaram a ser tocadas mais, e hoje, finalmente, são valorizadas como merecem. Suas séries de Lieder estão entre as músicas mais singelas e genuinamente melancólicas. Mas não podemos esquecer seus quartetos, suas sinfonias, suas missas, sua música de câmara, peças para piano, um catálogo imenso. Aqui tocarei, a título de exemplo, o tema do quinteto com piano A Truta. Aliás, esse tema é tomado, emprestado de um Lieder que Schubert escreveu. Depois, esse tema foi reutilizado também dentro desse quinteto. Mendelssohn é o outro grande gênio precoce da música. Se Mozart escreveu sua primeira sinfonia com 8 anos, Mendelssohn com 10 já escrevia obras complexas, com 12 um concerto para violino e cordas, e um concerto para violino, piano e cordas, e antes dos 20 anos já tinha composto seu célebre octeto, a abertura do Sonho de uma Noite de Verão, e tinha arranjado e regido a Paixão segundo São Mateus de Bach. Sim, pois essa obra, que hoje é consagrada no mundo todo, tinha caído no esquecimento, por incrível que pareça. Mendelssohn foi o primeiro que intuiu, depois de muitos anos, o valor incomensurável dessa obra. E mesmo sem entender muito o estilo executivo barroco, compreendeu, sim, o tesouro que essa música escondia. Assim que criou uma orquestração mais romântica, hoje totalmente inaceitável, mas, mesmo assim,
foi o primeiro que fez conhecer ao mundo aquela joia. Entre suas obras principais, do Mendelssohn, estão as sinfonias, os quartetos, seus oratórios, as peças para piano e, naturalmente, o concerto para violino, do qual aqui vai o início. Entre Mendelssohn, Schumann e Brahms tem uma linha contínua. Foi o Mendelssohn que descobriu e incentivou Schumann, tornando-se um de seus grandes amigos, e o Schumann acolheu em sua casa o jovem Brahms, abrindo-lhe a porta do sucesso, graças a um famoso artigo que escreveu no jornal musical do qual era fundador e diretor. Mas disso ainda teremos tempo de falar. Como em todo o romantismo, a literatura influenciava diretamente as outras artes. E com Schumann não foi diferente. Escreveu o lindo oratório Cenas do Fausto, de Goethe, e poemas de seus favoritos Jean-Paul, Hoffmann, Heine se tornaram textos para seus intensos líderes. Sua rica fantasia fez nascer dois personagens fictícios que seriam o yin e yang de toda sua produção musical, Florestan e Eusébius. O primeiro, apaixonado, impetuoso, e o segundo, meditativo, introspectivo. Sua saúde física, sempre frágil, não foi sua única fragilidade, e nem a pior, pois, infelizmente, o estado de sua mente logo mostrou sinais de instabilidade. Assim que, depois de várias tentativas de suicídio, foi internado no manicômio de Endenich, onde viveu seus últimos meses de vida, dos quais temos comovidos relatos dos amigos que iam visitá-lo, mesmo para olhá-lo só de longe, de trás de uma janela. Sim, porque os médicos, a maioria das vezes, não permitiam contatos interpessoais entre o Schumann, que estava internado, e os visitantes. Nesses últimos anos, escreveu suas músicas mais profundas e, ao mesmo tempo, menos compreendidas. Obras que desafiam qualquer regra pré-definida, mas que, como nas últimas obras de Beethoven, não aceitam definições de estilo, de linguagem, eternizando-se num universo paralelo, acessível talvez para poucos, mas cheio de dons preciosos para quem consegue entendê-los. Vamos falar do famoso encontro com Brahms. Aqui um trechinho da matéria que Schumann escreveu após recebê-lo em sua casa. Passaram-se anos desde que fiz ouvir minha voz nesse campo antes tão rico em memórias. E pensava que teria que surgir subitamente um dia alguém que fosse chamado a manifestar de forma ideal a mais alta expressão de seu tempo, alguém que nos trouxesse mestria não através de um desenvolvimento gradual, mas desde logo completamente armado, tal como Minerva quando saltou da cabeça de Júpiter. E ele veio, o sangue novo de um berço sob a vigília de graças e heróis. Chama-se Johannes Brahms. Veio de Hamburgo, trabalhando aí em obscuridade silenciosa, mas ensinado por um esplêndido e entusiástico professor nos mais difíceis estatutos da arte. De sua personalidade transpareciam todos os sinais que se nos anunciavam. Um escolhido. Sentado ao piano, começou por desvendar maravilhosas regiões. Assim fomos envolvidos em círculos cada vez mais encantados. E a isso juntou-se um modo genial de tocar, que faz do pianoforte uma orquestra de vozes, ora lamuriosas, ora rejubilantes de alegria. Foram sonatas
ou antes sinfonias veladas, líder cuja poesia se consegue perceber mesmo sem conhecer as palavras, embora a todas atravesse uma profunda voz melódica, peças para piano únicas, em parte de natureza demoníaca, mas na sua forma mais graciosa. Depois sonatas para violino e piano, quartetos para instrumentos de cordas, e depois pareceu que ele reuniu todas as torrentes rumorosas numa cascata que, coroada por um sereno arco-íris, se fez acompanhar por borboletas esvoaçantes e cantos de rossignóis. Se algum dia ele direcionar a sua varinha mágica para onde as massas do coro e da orquestra lhe possam emprestar a sua força, poderemos esperar vislumbres ainda mais maravilhosos dos segredos do mundo do espírito. Se o piano teve em Chopin o emblema do romantismo perfeito, o violino teve também o seu. E responde o nome de Niccolò Paganini. Nos dois, Chopin e Paganini, encontramos o virtuosismo mais brilhante e transcendental, assim como a cantabilidade de um anjo. E se a elegância de Chopin é difícil de se comparar com qualquer outro compositor, o canto expressivo apaixonado de Paganini também é um ponto alto com poucos rivais. A figura de Paganini impressionou o mundo romântico, cheio de imaginação e de fantasia. O sucesso de seus concertos foi comparável com aquelas cenas que de vez em quando aparecem na televisão dos jovens fãs dos Beatles. Mas alguém poderia dizer que isso era devido a seus efeitos novos, a um certo grau de autoexaltação pirotécnica, como um acróbata de circo. Eu tenho argumentos para desmentir essas suspeitas. Querem escutar algumas das frases que grandes personalidades da época escreveram sobre Paganini? Aqui vão algumas, só a título de exemplo. Franz Schubert, por exemplo, que escreveu: "No adágio escutamos cantar um anjo. Nunca mais assistiremos algo assim." Robert Schumann, acabamos de falar dele, escreveu: "Que êxtase! Em suas mãos a passagem mais convencional se incendia como um vulcão." Franz Liszt, o virtuoso do piano, sua genialidade inatingível e insuperável deixa impossível imaginar sequer um possível sucessor. E poderia continuar por vários minutos com mais citações de todos os principais músicos, poetas, escritores, artistas de todos os níveis, de todas as regiões geográficas, todos ficaram absolutamente fascinados por Paganini. Por curiosidade, falamos de alguns efeitos quase de acróbata de circo. Vamos escutar alguns desses efeitos novos que foram praticamente inventados por Paganini. Este efeito também. Também tem um efeito chamado harmônico. Mas, assim como ele foi capaz de explorar as possibilidades, novas possibilidades expressivas do violino, e também um certo virtuosismo acrobático, digamos, também foi capaz de escrever temas expressivos e absolutamente geniais, como, por exemplo, o tema de seu Cantabile.
Rússia, Tchaikovsky traduzia em música suas lutas interiores, com uma generosidade comovente. Era homossexual, e essa homossexualidade era vivida como uma culpa. Toda a sua vida raramente lhe deu uma trégua. Como se não fossem suficientes os problemas pessoais, alguns críticos musicais não ajudaram, acabando com algumas de suas obras de uma forma vergonhosa. Como exemplo, vou citar o Concerto para Violino, do Tchaikovsky, uma de suas obras hoje mais amadas. O terceiro movimento parece uma festa cigana, onde o violino toca como se estivesse improvisando o tempo todo. Este movimento incomodou profundamente o crítico Eduard Hanslick, presente na estreia. Para ele, a maneira direta com que Tchaikovsky cria a atmosfera festiva cigana era obscena e incivilizada. Essas são palavras que o crítico Eduard Hanslick escreveu sobre um dos concertos que hoje mais amamos. Quando se escuta essa música, é possível ver uma série de rostos selvagens, ouvir seu linguajar bárbaro e sentir o cheiro de bebida. Essa é música que fede. Talvez para ele e para os vienenses da época, para nós não é nada mais que uma música divina, encantadora, como um sabor exótico de um mundo distante. De Tchaikovsky tocarei para vocês agora o início do sexteto Souvenir de Florence. Na França, o romantismo teve, de um lado, características experimentais e ousadas, como, por exemplo, nas obras de Berlioz. Do outro, um profundo trabalho de artesão, unido a uma inspiração cheia de graça, de elegância, como nas obras de Saint-Saëns e Fauré. Não podemos, naturalmente, esquecer o mundo da ópera, que na Europa inteira teve um enorme impacto. O próprio Tchaikovsky foi compositor de óperas maravilhosas. Na Itália, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini eram só as figuras principais de um mundo musical praticamente inteiramente invadido pelo melodrama. Engraçado como no mundo austro-germânico, que teve grandes operistas antes e depois, durante o romantismo a música foi essencialmente instrumental coral, enquanto na Itália, o contrário. Na Itália, onde teve grandes compositores de música instrumental durante todo o período barroco e depois no século XX, o romantismo foi exclusivamente operístico. Falei de romantismo excluindo compositores como Wagner, Liszt, não porque não sejam eles românticos em sua essência, de fato são extremamente românticos, mas porque engajarão uma luta entre conservadores e progressistas, com a qual começaremos nosso próximo encontro. Por hoje termino com uma obra do operista romântico francês Jules Massenet, ou seja, a Meditação da ópera Thaïs.